É verdade. Sabia disso, Mandíbula? Eu li em algum lugar aí. Eu li também, eu tinha lido quem inventou foi o Chico Anísio. Foi isso mesmo, é verdade? O Mussum, ele era dos originais do samba. Ele era um cara performático no palco, né? Então ele cantava, tocava e dançava. Ele fazia um negócio... Ele era engraçado no palco, inclusive. Numa época que era difícil ver isso nos grupos musicais, né? O cara que normalmente sentava ali no violão, tal, um banquinho, tocava. E ele já era um cara mais disruptivo nesse aspecto. Assim. Você olhava ele e falava, nossa, o cara era engraçado, tinha um trejeito, a cara dele. E o Mussum é um cara que, assim, ele não precisava fazer força para fazer rir, né? Ele tinha um jeito engraçado. Até quando ele andava, né, com aquela barrigona, a bundona dele, assim, você já achava a camisa toda agarradinha, assim, né? Era um barato. O Mussum era muito intuitivo, né? Ele não era um cara técnico, assim, ele não foi formado em nenhum lugar. Ele era aquilo praticamente que ele era na vida, ele era na televisão, era no palco, era no cinema, enfim. E aí a ideia principal, quando era... O Dedé contou aqui, mas é mais ou menos assim. Os Trapalhões, eles foram criados por causa do Vanderlei Cardoso, músico que eu entrevistei e está vivo até hoje. O Vanderlei era um cara que chegou a ser da Jovem Guarda, tal. Na época que a televisão usava muito dos músicos para ter programa de televisão, porque eles eram muito populares. O Roberto Carlos tinha lá o programa da Jovem Guarda, junto com a Vanderleia e o Erasmo. Então os músicos eram muito requisitados para terem um programa para chamar público. E o Wilton Franco criou os Adoráveis Trapalhões por causa do Vanderlei Cardoso. E aí ele formou um elenco que era o Vanderlei Cardoso, que seria... Seria o Renato Aragão, porque é a estrela principal. O Ivon Cury, que era também cantor, tal, que também acho que andava de peruca também. Ted Boy Marino, que era o cara de luta livre, galanzão, tal, e o Renato Aragão. O Renato não era a estrela principal. Os Adoráveis Trapalhões fizeram um sucesso enorme. A Rede Globo contratou o Ted Boy para fazer os programas de humor lá. O que eles fizeram? Eles tiveram a sacada de contratar a Vanusa, que era uma piada, né? Porque a Vanusa era muito loira e tinha um cabelo parecido com... Do Ted Boy Marino, é verdade. Né? Então, tigelinha. Então a Vanusa, pouca gente sabe disso, mas a Vanusa chegou a integrar os Adoráveis Trapalhões. Cara, não sabia disso não. Aí começou, o Vanderlei quis fazer outra coisa, o Ivon também outra coisa, e acabou o programa. O Renato persiste. Ele falou, não, eu preciso fazer tal, tal, tal. Aí ele estava um dia andando na televisão, ele olha, vê o Dedé, e falou, pô, esse cara é um cara que pode ser bom pra mim. Convida o Dedé, falou, o que você acha de a gente fazer uma dupla tal, e começa a fazer uma dupla. Essa dupla começa a fazer sucesso, é pedido mais tempo para eles ficarem no ar. Ele falou, só nós dois aqui a gente não consegue. A gente precisa de mais um. O Dedé, isso também é uma outra coisa, porque o Renato algumas vezes falou que foi ele que trouxe o Mussum. E, na verdade não, foi o Dedé. Só que o Dedé pensou primeiro no Jair Rodrigues. Que o Jair Rodrigues, se você olhar os vídeos antigos, tem uma certa semelhança com o Mussum no sentido da performance. Ele também era um cara do gingado, de ter umas sacadas, um improviso na televisão, fazia o filme da bossa e tal. Era um cara que era muito parecido com o Mussum nessa linha do humor, dessas coisas todas. O Jair falou assim, melhor que eu tem um outro cara, que é o Mussum. Ele fala, Mussum, ele é dos originais do samba, vai lá ver. E o Dedé vai assistir um show dos originais do samba e ver essa performance que eu falei aqui. Ele falou, pô, esse cara realmente é muito bom. Vou convidar ele. O Mussum falou, putz, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei, não é minha praia, eu sou tocador de reco-reco. Eu falei, você vai, persistiu, tal. O Mussum aceitou. E o Mussum, por muito tempo, ele se divide entre os originais do samba e os Trapalhões. Até que uma hora tem que falar, você tem que decidir, porque...
a agenda está muito pesada dos Trapalhões e os originais do samba, eles eram muito requisitados. Aí ele sai dos originais do samba e fica só com os Trapalhões. Faz um sucesso enorme e tal, os originais continuam fazendo e tal. Na época, o pessoal dos originais do samba ficou um pouco chateado com ele, com a decisão que ele preferiu os Trapalhões do que os originais. E aí, de novo, o programa precisa mais tempo e tal. Ele fala, a gente precisa de mais um. E aí entra o Zacarias. Né? Então, que vem da onde? O Zacarias vem do rádio, né? Ele tinha um programa no rádio, fazia muito sucesso. Ele tinha um personagem chamado Moranguinho. E aí é o Renato que indica o Zacarias. Na verdade, a Selma Lopes fala pro Renato, fala, ó, tem o Zacarias, ele olha e puxa o Zacarias. Que essa é a formação clássica dos Trapalhões. Mas antes, quando ele fala o Dedé, tudo começou com a dupla Dedé e Didi, tá errado. Tudo começou lá atrás, nos Adoráveis Trapalhões. O Dedé fazia parte do elenco, junto até com o Roberto Guilherme, mas ele não era o cara... Ele era, tipo, de elenco de apoio. Entendi. Aí ele é alçado, né, graças ao Renato, a escada, uma das figuras principais dos Trapalhões, né? Então tem muito disso, assim, a memória, às vezes, ela é meio traiçoeira. Então, você ouve um aqui, outro ali, e às vezes vai falando aquilo como se fosse a verdade, né? Mas, assim, a história que a gente conta e as histórias que estão nos livros é completamente diferente, né? Tem todo um histórico, uma linha histórica até chegar nessa formação clássica dos Trapalhões. E depois o Ted Boy, ele trabalha como figurante, elenco de apoio dos Trapalhões. Ele faz muito quadros depois com os Trapalhões, depois que na Globo e tal. Tem muitas cenas de briga, inclusive, que ele participa. Tal. Total. Mas e o lance do Mussum, então, da linguagem do Mussum? Como que o Mussum foi o seguinte, foi o Chico Anísio, né, que fala pra ele, fala assim, ó, tudo que você falar termina faz aquele negócio da linguagem, né? O Chico... Mas ele já fazia isso em alguma coisa? Ele trabalhava escolhendo o professor Raimundo. Ele fez algumas participações, o Mussum. Antes dos Trapalhões? Ah, é? Fez algumas coisas esporádicas, né? E aí fazia... E ele deu uma dica, falou assim, ó, porque ele tinha muita dificuldade de decorar o texto. Então, falou, tem que fazer coisinha curta. E uma coisa que vai ser engraçada para você vai ser tudo que terminar, você fala com IS. Fala, não sei fazer isso, tal. Ele fala, fácil. Eu vou falar uma palavra e você fala com IS no final. Malandro, malandres. Sei lá. Cacilda, mandíbulas, tal. Daí ele começou a falar uma série de coisas e deu tudo certo. Daí eu falei, Chico Anísio, mas e o dia que eu tiver que falar que pena? Como que eu vou fazer? Fala aí pra mim. Que pênis. Olha só. Você, falou? Ele encheu a boca pra falar. Rapaz. Ele viu você pelado, você viu o que ele falou? Que pênis. Que pênis. Eu não sabia dessa história. Daí o Chico falou, você é humorista, cara. Você já pegou o jeito. E ficou, né? Se você, hoje, até gente que não viu o Mussum, falam coisas assim. O vocabulário do Mussum, ele está impregnado em uma série de coisas. Assim. Hoje, você vê, às vezes você pega pessoas falando como o Mussum falava. Cacildes, umas coisas assim, porque já faz parte do vocabulário brasileiro, né? É uma coisa difícil isso também. Os bordões do Mussum são eternos. Cara. Você vê Cacildes. Teve uma vez a época do Obama, né? Obames. Uma série de coisas. O cara virou uma figura muito maior do que ele era, né?